que é do Movimento Mulheres Camponesas, e depois a Lisiane, que é do Caritas e a organizadora aqui do processo todo. Depois a Norma Knop, que fala do CPT, Coletivo de Mulheres. E essa é a nossa conversa. Então, a fala é aberta, cada uma vai dizer o que veio, como se apresenta aqui, né? E a Claudete também vai falar também da Comissão dos Trabalhadores Rurais. Nós temos mais mulheres, mais movimentos sociais a estarem aqui, mas nós vamos privilegiar vocês que estão presentes agora e fazer uma conversa bem à vontade, no estilo mulheres que falam sobre o que sabem, né? Vou convidar a Lisiane para abrir e contar assim um pouco dessa organização. Lisiane, pode falar. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um privilégio estarmos com essa roda de conversa com essas mulheres maravilhosas, companheiras de caminhada, e podemos afirmar que a 48ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul tem o protagonismo feminista destas mulheres de diversos movimentos sociais e também irmãs religiosas, companheiras que fazem parte também como leigas em suas paróquias, e tem uma participação forte das mulheres no processo de organização. E por que nós estamos nesse processo de organização? Vou falar, eu sou militante do Movimento de Mulheres Camponesas, mas também sou voluntária da Caritas Diocesana de Santo Ângelo e do Conselho Estadual da Caritas do Rio Grande do Sul. Nós, da Caritas Brasileira, que esse ano a nossa Caritas Brasileira completa seus 70 anos de história, fundada lá por Dom Helder Câmara, um grande arcebispo, lutador social do nosso país, e que nós também, dentro das 12 áreas de atuação da Caritas Brasileira, nós temos o trabalho de gênero. Então, a Caritas Brasileira vem fortalecendo a inserção e organização das mulheres dentro da rede Caritas. Isso eu falo às entidades membros, os regionais, a Caritas Brasileira como um todo. E nós aqui da Caritas Diocesana de Santo Ângelo, nós temos uma parceria muito forte com o Movimento de Mulheres Camponesas, na ação da luta feminista e na ação de vários temas, principalmente da ecologia integral. A Caritas vem se somando com o movimento, o protagonismo das mulheres na nossa diocese. Então, a nossa caminhada como militantes agricultoras do campo, temos essa comunhão com a Romaria da Terra, que é esse grande momento de celebrar a vida, e também como uma frase que a gente refletiu na campanha da Fraternidade de 2016, a terra geme com dores de parto, porque a terra é mulher. Então, o nosso compromisso como mulheres com a Mãe Terra, ela é geradora da vida e é essencial nessa nossa luta, na nossa caminhada como militantes. É isso aí. Vamos então para conversar com a. Vamos conversar um pouco agora com a Claudete, né, Claudete? Isso. Também quero agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje nessa roda, né, momento em que a gente constrói a Romaria da Terra, mas também a gente participa atuando há vários meses, né, Lisiane, na construção, né, na construção participativa dessa Romaria da Terra, tão interessante, que foram momentos de muita construção, né? Eu sou a Claudete, então, e sou do movimento, né, das Mulheres Trabalhadoras Rurais. A nossa comissão, esse ano de 2025, completou 40 anos de atuação dentro do estado do Rio Grande do Sul. E eu queria deixar aqui uma reflexão. Além da gente trabalhar todas as questões da produção, né, da questão, mas todos esses anos nós falamos na violência. E a violência está cada vez mais aflorada. Aonde nós estamos ou não estamos acertando os nossos debates? Não estamos acertando os nossos debates porque não conversamos com as crianças, não refletimos dentro da nossa família, né? Dentro das nossas escolas, dentro da sociedade como um todo. Falamos da violência contra as mulheres para as mulheres,
E nós precisamos falar da violência contra as mulheres com os homens meninos, que eles precisam saber que dentro da família dele, ele não pode bater na irmã, ele não pode levantar a mão para a mãe, porque assim ele o fará, né? Dentro da sociedade, dentro da família dele depois. Então, essa reflexão nós precisamos fazer, e fazer com muita garra, porque não é possível que em poucos dias de 2026 nós perdemos 15 mulheres para a violência. Foram 15 de nós que foram mortas, mas cada vez que matam uma mulher, matam um pouco de nós, matam vidas de famílias inteiras, de filhos, né? De mães, de irmãs, de amigas, de amigos, né? Não é possível que um homem se ache no direito de matar os filhos para fazer com que essa mãe sangre, e ainda, né, uma sociedade que atira pedras contra essa mãe. Então, nesses 40 anos, o que eu quero deixar aqui é aonde o nosso debate está errando, aonde nós não estamos acertando no debate contra a violência, que a gente vive e respira a violência sempre. Sempre. Nós nunca sabemos, quando nós vamos olhar as redes sociais, vamos ligar os meios de comunicação, o que nós vamos encontrar? Mais uma, e isso não pode ser estatística, gente. Isso tem que parar. Então, nessa romaria, né, Lisiane e companheiras, eu acho que uma forma gritante nossa, de nós pedirmos paz, de nós pedirmos por nossa vida, de nós pedirmos a Deus, a Nossa Senhora, amanhã na romaria, com que essa violência cesse. E cesse de uma vez por todas. Eu acho que essa é a minha mensagem, das mulheres trabalhadoras rurais. Muito obrigada, isso mesmo. No movimento indígena, eu faço parte da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras pela Ancestralidade. Nós temos um clamor que sempre aparece nos nossos movimentos: parem de nos matar. E a primeira mulher que foi agredida desde que o homem pisou a terra foi a Mãe Terra. E a partir do momento que se perde o amor pela terra, o amor pela natureza, as outras mulheres são apagadas, são minimizadas e é banalizado, né? Então, pode ser que nós tenhamos errado, mas pode ser também que no meio do caminho o que nós ensinamos tenha sido desvirtuado. Né? Então, a preocupação é: essa violência vem da onde e vai gerar o quê? Né? Então, a nossa preocupação na educação, no processo espiritual, no processo religioso, no meio social, é como nós vamos nos unir para resolver essa temática. Né? E aí vem pelo religarem com a natureza, pelo respeito aos povos originários, pelo respeito às magés, às mais velhas, às sabedorias, e aí a gente faz esse resgate. Nós temos um outro lema dos povos indígenas, que é reflorestar mentes pela cura do planeta. Então, não adianta você plantar, como vai ser feito o plantio aqui de 2.000 mudas, não adianta você plantar uma árvore com o receio de que ela vai ser cortada. É a mesma coisa uma mãe que põe uma filha no mundo e pode ser que lá na frente ela venha a ser assassinada, cortada de faca, atirada, e essa mãe já não vai ter a beleza de saber que sua filha vai servir à natureza, vai servir ao mundo, essa coisa toda. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar agora com Fátima Panceira, do Movimento Mulheres Camponesas. E eu te dou isso aqui, Fátima, deixa eu... Esse fica para lá. Fátima, com você. Boa tarde a todos. Em nome do Movimento das Mulheres Camponesas, existimos há mais de 42 anos na organização das mulheres do campo e da cidade, surgindo da necessidade em função da falta da documentação das mulheres, né? Por aí começando a nossa forma de organização. Sentindo que a gente poderia avançar, né, além da documentação das mulheres, que elas nunca foram reconhecidas como pessoas na sociedade, né? Ela era tida como a esposa do João, né? Não era a Dona Maria, né? Então, essa nossa luta não vem de hoje, né?
Após isso, a gente sentiu de que a gente precisava avançar a nossa organização, né? A gente precisava avançar no campo da saúde, né? Lutamos pelo SUS. A gente precisava ir além da saúde, que vem através da alimentação. Então, a gente trabalha também a questão da agroecologia nos nossos grupos, com as nossas mulheres, que é um espaço que as mulheres conversam, trocam experiências, se fortalecem, se organizam para continuar, né? Porque a gente sabe assim que a partir do momento em que as mulheres ganharam direito, ganharam voz, ganharam vez, fez com que os homens, na maioria deles, se sentissem ameaçados. Porque até então ninguém contestava, né? Os homens falavam e ninguém contestava. E a partir do momento que as mulheres se organizam em grupos, se organizam nas comunidades, se organizam no estado, se organizam no país, né? As mulheres passam a ser podadas. E qual que é a maneira de podar? É matando. Então, quando a gente se organiza, quando a gente coloca a nossa voz, né? As mulheres são mortas. Então, o movimento de mulheres camponesas, dentro da nossa 48ª Romaria, a gente segue em marcha pela terra, pela vida das mulheres, pela produção de alimento saudável, pelo cuidado com a natureza, né? Então, a gente segue em marcha, segue em Romaria, no cuidado pela vida. E seguimos dentro dos nossos 42 anos de organização. A gente tem nosso lema, existimos porque lutamos. Então, a gente existe, né? Seguindo a nossa luta, a nossa organização, as nossas batalhas por ter voz e vez, e as mulheres ser respeitadas. Então, nesta Romaria, mostrou o protagonismo das mulheres dentro de cada organização que está presente na organização da Romaria. Esse é o protagonismo das mulheres dentro desta organização. Né? Então, a gente segue em Romaria por nossos direitos, por ter vez, por ter voz, por ter políticas públicas que nos amparem, porque a gente vai fazer uma denúncia aonde? Para quem? Para outro homem? A gente vai ser acolhida aonde? Nós não temos, nossas regiões, nossos municípios, nós não temos acolhimento. Então, a gente segue pela busca das políticas de apoio às mulheres neste momento também, né, que é um momento muito delicado. Então, a gente segue em Romaria, segue em marcha, né, dentro da nossa organização de mulheres camponesas, tanto da roça quanto da cidade, sempre na busca de melhoria dos nossos direitos e conquistar nossos direitos, né? Por isso a gente batalha por políticas públicas para que as mulheres não sejam mortas, não sejam podadas. Que quando tu diz não, tu é podada, né? Então a gente seguiremos os próximos anos dentro dessa nossa articulação das mulheres do campo e da cidade. Seguiremos. Então, quando não mata fisicamente, mata tirando a fala, tirando o direito de presença, né? Por exemplo, poderíamos ter várias outras mulheres aqui. Então, a gente não sabe o motivo que não estão, mas se estivessem aqui, seriam acolhidas para falar no seu direito de fala. Então, vou pedir um pouco da fala aí da Odete, né? Tiririca. Tiririca, fala nesse microfone aqui, pode puxar ali um pouquinho. Já tá. Isso aí tá bom, tá ligado. Então tá, já tá chegando a noite, né? Já tá chegando a noite. Já estamos chegando perto da caminhada, já tá todo mundo aí. Eu sou da Comissão Pastoral da Terra, da Diocese de Santa Cruz do Sul. Da Diocese de Santa Cruz, a gente faz parte da CPT estadual, nível nacional, e a gente tem toda uma organização mundial também, através da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente tem essa força e poder brigar por voz. É preciso internamente na nossa igreja bater o pé de deixar a questão do machismo, que as mulheres tenham mais. Nós, mulheres na igreja, nós não podemos ser só leigos para obedecer algumas ordens, isso e aquilo. Então, a pastoral da terra é uma pastoral que tenha esse poder de ser autônoma, ligada às pastorais sociais. E a pastoral da terra fez 50 anos
de existência na luta pelos pequenos, pelos excluídos e pelas mulheres, junto com a Caritas, junto com os movimentos, criando os movimentos sociais, né? São aqui na região que nasce o MST, o movimento de mulheres camponesas, através da Margarida Alves, a gente sabe que ela lutava pelas sementes crioulas, foi morta porque brigava pela ecologia. Então, as ameaças que a gente sofre é porque a gente quer a ecologia integral, que é, em primeiro lugar, a pessoa humana. E as primeiras sementes lançadas na terra, percebidas pelas mulheres, tanto pais que são indígenas, negras, brancas, que perceberam no planeta, há tantos mil anos atrás, que a semente brotava. Foram elas que trouxeram a produção de alimentos, que é possível produzir perto da sua casa. Então, essa luta pela Mãe Terra, anos e anos, o grito da Mãe Terra, e é preciso, junto, porque as mulheres das roças, elas não têm direito a dizer que nem ela falava, a terra está no nome do João, mas são casados em união de bens. A metade, a mulher deveria que decidir, essa metade aqui eu vou plantar ecológico, aqui não vai plantar soja transgênica, aqui não vai veneno. Essa coragem nós temos que buscar em Maria, mãe de Jesus, porque foi uma mulher pobre, uma jovem pobre, lá nas periferias. Não se sabe bem a cor, se era branca, se era negra, se era índia, que trouxe a proposta de Deus. Deus não quer o veneno. Deus não quer que um mate o outro. Nenhum bicho dá veneno para o seu filho. Mas nós, humanos, somos capazes desse sistema capitalista selvagem que está aí, que enfrentamos no mundo. É o grande planeta, e o Papa fala muito bem isso, que já está lá no céu junto com o Frei Sérgio, com todos os nossos lutadores, mulheres que a gente traz presente, a irmã Dorothy. Todas essas mulheres da luta pelo alimento saudável. Nós nunca, minha mãe criou 12 filhos, nós nunca comemos veneno. Nós produzíamos de tudo. E éramos muito felizes. Eu estou tentando criar meus filhos, meus netos, nesse sentido, mas na região onde a gente nunca pode calar a boca. Temos que sempre dizer não aos venenos. Dizer não, é possível produzir ecológico. Nós temos que aprender junto com os indígenas a alimentação, o cuidado da natureza, porque essa terra do Rio Grande, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os indígenas, você pede Araju, trazer ele presente, porque com certeza o pão na cinza, o alimento da carne, que é a pretinha lá que eles chamam, como é que chama ainda essa planta? Maria Pretinha, que os índios usam a folha, é a Maria Pretinha. Não pode comer quando tem flor, quando tem... A gente aprende junto, e parabéns que você está aqui conosco, trazendo os livros, e amanhã vai ter as mulheres indígenas aqui, para que a gente possa aprender e dar valor à mulher indígena, porque ela tem que estar junto conosco para dizer que índio é gente, que negro é gente, no meio dessa sociedade que está aí, que diz que negro e índio não são gente. E eu acho que organizados juntos, Pastoral da Terra, Caritas, indígenas, é só assim que nós vamos vencer e fazer o que Maria fez na sua época. Derrubar os poderosos tutranos, que é o centrão lá em Brasília, que estão lá, não estão a nosso favor. É lá que nós temos que ir, é lá que nós temos que ocupar. O dia que esses homens se reúnem lá, que a maioria são homens do centrão, a maioria são homens. Gostaria de ter os nomes deles tudo aqui, para queimar aqui, ó, fazer um fogo deles. É preciso ter coragem e não ter medo, e trazer muito forte a presença do Frei Sérgio,
que deixou nós, mas ele está presente, junto na luta com as mulheres e dar continuidade na ecologia integral. Não existe ecologia integral só no papel, é junto com a pessoa excluída. É isso que nós temos que reforçar nessa Romaria de 48 anos. Gratidão, querida. Então, é uma fala que traz também essa ideia da representatividade política, né? Então, nós temos que ter coragem também de nos candidatar aos cargos, porque sempre foi tirado, para a gente conseguir o voto, foram algumas que morreram, né? E agora, para a gente alcançar esse espaço, a comunidade indígena, o movimento indígena, está chamando o movimento de aldear a política, porque em cada esfera da sociedade, em cada esfera de poder, tem que ter uma representatividade de mulheres, de indígenas, de mulheres negras, de mulheres quilombolas, de mulheres lutadoras. Então, nós temos que ter a coragem de nos candidatar para ocupar esses espaços e aí chegar nos patamares maiores, né? Vamos conversar um pouco agora com a Norma. A Norma, a irmã Norma. Você consegue virar esse ali para ela? A irmã Norma, que é do movimento CPT, né? Coletivo de Mulheres. Boa tarde a todas e todos, né? O sentimento das mulheres aqui na mesa é o mesmo nosso. Não dá para dizer que é diferente. Eu estou na Pastoral da Terra 25 anos no ano passado, quando a comissão completou 50 anos. E falar do coletivo, ele nasceu em 2017. Por que ele nasceu? Devido às ameaças, misoginia, feminicídio, falta de respeito, patriarcado e muitas vezes dentro da mesma equipe onde a gente participa. Pouco espaço da mulher na sociedade. E aí nós realizamos pequeno grupinho, pensou, refletiu, deu uma luz para uma referencial de cada estado. O que nós podemos fazer diante dessa situação que está acontecendo conosco? E todas confirmarem que a mesma situação estava sentindo lá no seu estado. E nós nos reunimos, pensamos e realizamos encontro nacional. Estiveram presentes 90 mulheres, 2 representantes de cada estado. Aí nós refletimos, ouvimos mulher por mulher. Eu gostaria que vocês estivessem lá, o sentimento que passou em cada mulher, no coração de cada mulher, o que estão passando no seu estado, na sua família, na sociedade, na equipe, dentro e fora e na política. Quem esteve presente para dar assim, iluminar a nossa luta, a nossa caminhada, que todas nós conhecemos, a pastora Nancy Cardoso. Ela iluminou a nossa caminhada falando das mulheres na Bíblia. Aí nós encontramos um pouquinho de força para nós continuarmos a caminhada, não parar por aí. E nós tiramos assim algo muito concreto, fazer uma pequena equipe em cada estado e levar esses mesmos assuntos para refletir com as mulheres do seu estado. E diante disso também foi realizado, já marcado o próximo encontro para outro ano, que ele foi tão querido, tão forte, tão emocionante, tão cheio, tão enriquecedor, que nós pedimos, vamos continuar. Nós precisamos uma da outra. Coletivo significa o quê? Nos unir, nos conectar, uma passar o sangue que corre em nossos veios, uma para outra. Aí realizamos todos os anos o encontro. A Nancy foi muito feliz quando ela falou das mulheres na Bíblia, puxou vários nomes e nós ensinamos a vivo. Aquilo nos ajudou muito para continuar. Como nós nos sentimos? Por que nós fizemos isso também? Tem 10% de mulheres na política. Por que só 10%? Nós tentamos construir o nosso espaço no coletivo de mulheres. Nós não excluímos nenhuma mulher fora da CPT. Nós realizamos um encontro em Passo Fundo, vários daqui estavam presentes. Foi um encontro muito bom, muito frutífero, para nós nos fortalecermos no nosso estado. Assim, cada estado realizou seu encontro. Então, nós vamos continuar, porque isso nos fortalece
nos ajuda, nos conecta, nos vibra, porque quando alguém fala da natureza, fala da Mãe Terra, fala do nosso coletivo, fala da CPT, fala aquilo que pula a vida dentro de nós. Eu queria completar uma fala tão bonita de uma grande mulher, nossa, vou tirar na íntegra que está escrito, né? Imagina quem falou isso, que a violência política venha de onde vier, não consiga obstruir os avanços civilizatórios dos povos de todo o mundo. Dilma Rousseff, nossa querida companheira, e viva Dilma! Bom, muito obrigada aí. Nós vamos agradecer, nós estamos ao vivo, não sei se vocês sabem, né? O Portal Sul e o Portal das Missões faz essa transmissão. E estamos também na internet. Eu quero agradecer aí a Adelaide, né? Que deu um grande abraço para a Tiririca. A Adelaide mandou um grande Tiririca. E também a Adelaide está dizendo que nós estamos organizados para ir amanhã. Então, agradece aí a Rita também, que está ligada na nossa transmissão. E o povo que está nos assistindo, que conhece vocês, né, vão ouvir agora a nossa preparação e a nossa motivação para estar na Romaria, né? Então, eu vou pedir agora para a fala da Rebeca, né, Rabeca Pérez, para falar aí sobre seus trabalhos da Comissão de Trabalhadores, não, Laudato Si, Movimento Laudato Si. Então, saudações a todos, a todas, né, e eu agradecer muito esse convite, né? O convite de estar aqui e já estou aprendendo muito, né? Bebendo da sabedoria de tantas aqui, né? Que a gente conhece de caminhada e outras que eu estou conhecendo agora, né? É tão bom a gente, né, se encontrar. Então, eu sou do movimento Laudato Si, né? Me chamo Rabeca, moro em Porto Alegre, faço parte da coordenação do capítulo, né, do movimento Laudato Si do Rio Grande do Sul. O movimento Laudato Si completa este ano 11 anos. E é um movimento que nasceu exatamente porque animadores e animadoras, pessoas, né, mulheres, com a grande preocupação no que está acontecendo no planeta, né, o aumento da temperatura, mas qual é a causa de tudo isso, né? Então, nasceu em 2015 e junto, né, do movimento nasceu também a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que o movimento abraçou como uma das suas assim, ações, né, ações de militância, de mística. E o movimento conta assim, com a presença de várias mulheres, né, que assim, eu estou aqui junto com a Lisiane, que também é do movimento, né, que é animadora, e assim, é gratificante assim, saber que são mulheres de várias culturas, de várias idades, né, do campo e da cidade, né, das periferias, e mulheres não só católicas, são mulheres também de outras confissões cristãs, outras religiões, né? Nós temos a nossa companheira Inês, que é umbandista. Então, assim, a Laudato Si, a carta do Papa é uma carta para toda a humanidade, né? O que está acontecendo com o nosso planeta, né? Qual é a nossa resposta, né? Como militante, né? Como mulher, né? O que a nossa fé nos faz agir? E nós, mulheres, sabemos, né? Que a gente sempre está aí na caminhada, né? Que a gente sofre, a gente ouviu várias vozes aqui, né? Mas a gente está sempre firme, né? Com essa mística, com a força de Nossa Senhora, essa Nossa Senhora que encarnada na história, né? Que caminhou, que teve que fugir, que foi perseguida, né? E que sofreu a violência do seu filho, viu ele morrer. Então, são situações assim, assassinado, né? Que nós mulheres passamos também. Então, o movimento Laudato Si traz a presença dessa várias idades e culturas de mulheres que somos guardiãs, né, do planeta. Mas assim, não é uma coisa nossa, é uma coisa de todas nós e de todos nós, né? A gente está aqui numa terra sagrada, né, na 48ª Romaria da Terra, aqui no chão das missões. Então, se a gente vai ver, né, do tempo lá da outrora as mulheres indígenas, Guarani e de outras etnias que estavam aqui com seus filhos, né? Então, o que aconteceu, né? Hoje a gente tem as reduções, né? O que aconteceu com essas mulheres? O que acontece com as mulheres hoje? Então, a luta delas de ontem não é só a luta do CPT Araju, mas é de todas as mulheres, e nós nos somamos, né?
E nós, no movimento Laudato Si, né, Lisiane, nós estamos aqui para somar com todas as iniciativas, né, de vida. E a Romaria da Terra, a gente vai ver, né, sempre teve a presença de mulheres no campo, na cidade, né, trazendo alternativa, né, para um planeta mais justo. E agora muito mais, né, em busca da justiça socioambiental. Então, assim, a gente crê, assim, sente essa energia da força das mulheres. Como você falaste muito bem, tu falaste muito bem, né? Aqui faltam outras mulheres. Mas, assim, amanhã a gente vai beber dessa energia das antepassadas, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhas, camponesas, né? E a gente vai beber disso amanhã. E eu acho que essa é a proposta, né, da Laudato Si. Louvor a Deus, mas um louvor tem que começar com a justiça climática, né? Começar com a conversão ecológica, com os alimentos sem veneno, né? Os rios sem veneno, o ar sem veneno. E isso, assim, ó, as nossas mães, as nossas antepassadas e nós seguimos essa trajetória, né? Como diz o Papa Francisco, o que queremos deixar, né, para gerações futuras, né? Esse lindo jardim que recebemos, o que vamos deixar? Um deserto? Não, nós mulheres, né? Nós vamos fazer tudo, né, junto com os companheiros, junto com a igreja, junto com os movimentos sociais, ambientalistas. Nós estamos aqui, né, para contribuir com essa justiça, com essa fraternidade, né, com esse reino de Deus, né, que a gente acredita e é a esperança, né, a nossa esperança. E nós carregamos no ventre isso, né, e esse ventre caminha, né, os nossos filhos, pensando nas gerações futuras. Então, avante. Muito obrigada. Obrigada, Rebeca. Vamos passar direto para a Lois, para a gente conversar um pouco e depois a gente faz uma rodada de uma palavra que nos comove, que nos gera, né? E aí a gente vê como é que se dá essas coisas, todos esses temas em vários níveis de realidade, vários níveis de percepção da vida. E culmina com esse movimento em que todo mundo está unido e que vários movimentos sociais agora podem estar presentes, né? Porque antes nós, não, como mulheres, não poderíamos nem votar. E agora nós estamos presentes, somos protagonistas de muitas mudanças, né? E aí eu quero ouvir a Lois, que é do Loiva, do CPT. Então, quero saudar a cada um dos ouvintes que estão aqui conosco, saudar a grandeza, né, dessa roda de conversa que reúne mulheres de diferentes lugares, de diferentes lutas, né, dizer que é um prazer estar aqui. Meu nome é Loiva de Oliveira, eu sou uma mulher negra. Eu tenho cabelo crespo na altura dos ombros, hoje o cabelo está preso, né? Eu uso um óculos de cor vermelha e um brinco de cor amarela. Eu sou filha da Dina e mãe da Luísa e sou assistente social. E tudo isso me constitui, né, enquanto mulher, numa caminhada de luta, numa caminhada de construção, né, coletiva. Eu sou educadora, trabalho na área da educação e, no caso da CPT, da Cáritas, das pastorais sociais, eu estive por muito tempo, né, trabalhando de uma forma muito orgânica e hoje mais no acompanhamento, na assessoria, nas construções coletivas que nós fazemos. E dizer da importância dessa roda de conversa num lugar sagrado e numa romaria, né, que se propõe a discutir uma terra sem males, né, e uma ecologia integral. E quando nós falamos de uma terra sem males, de uma ecologia integral, nós temos que rememorar a formação sociohistórica do nosso país. A formação sociohistórica do nosso país de capitalismo dependente, que infelizmente, né, está centrada no capitalismo, no patriarcado e no racismo. E esses sistemas, eles geram, né, processos de exclusão, né, de classe, de opressão, né, em relação à questão de raça e de dominação de gênero. E isso tem repercussões no nosso cotidiano, quando nós temos recentemente, né, falamos recentemente dos dados de 15 feminicídios só em 2026, mas quantos feminicídios nós temos depois, né, que começou a ser, né, reconhecido o assassinato de mulheres
enquanto feminicídio. Não que isso já não houvesse há mais tempo, mas isso vai ser, né, categorizado a partir também de uma lei, né, que possibilita esse registro e a devida responsabilização, né, das pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, falar dessa formação sociohistórica e falar objetivamente desse processo de uma terra sem males é dizer que nós não aceitamos essa realidade. Isso não pode ser naturalizado, não pode ser considerado um mero número estatístico, porque essas vidas sim representam mulheres que têm uma história, uma caminhada, uma inserção política, que têm suas famílias, que são filhas, mães, tias, avós, que fazem, né, e constroem o nosso país. Então, não podemos naturalizar como um dado estatístico, não podemos silenciar, né, no nosso cotidiano frente a situações de violência, e a violência ela não é só o fim da vida via feminicídio. Antes do feminicídio nós vamos ter violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência física, violência patrimonial, e essas violências às vezes são apagadas, silenciadas como um mimimi, como um fato isolado, aquele velho ditado, né, em briga de casal, marido e mulher, em briga na família, a gente não mete a colher, a gente tem que meter a colher sim, e dizer que a gente não aceita e não naturaliza, e não pode naturalizar e não pode silenciar frente a essas realidades. E uma outra questão importante, se a gente almeja a Terra Sem Males como um projeto de Deus, no campo religioso, mas como um projeto societário também, né? Um projeto de uma sociedade nova, de uma sociedade emancipada, nós não podemos tratar as mulheres como não humanas. Muitas vezes elas são vistas como objeto, né? Sem valor, sem sentido, com pouca inteligência, com pouco saber. E nós sabemos que o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser estar. Nós temos mulheres na educação, na ciência, na tecnologia, nas engenharias, mulheres agricultoras que semeiam, que cultivam, que trazem comida para as nossas mesas de norte a sul do nosso país. Então, pensar uma sociedade emancipada, pensar, né, nessa Terra Sem Males, é pensar numa sociedade emancipada onde a mulher, sim, tem o seu protagonismo. E, nesse sentido, a gente não pode, né, sem dúvida nenhuma, de reforçar aqui, você dizia, de aldear a política, é fundamental aldear a política e é fundamental aquilombar também, né? Aldear e aquilombar a política, a cultura, a educação, a todos os espaços da nossa sociedade, entendendo também, né, que nós somos potência, mas não é responsabilidade única das mulheres fazer essa tarefa. Os homens precisam estar juntos. A sociedade tem que estar junto. Não dá para novamente atribuir à mulher o dever de dar conta da violência que ela sofre. A sociedade tem que se responsabilizar, os poderes públicos têm que se responsabilizar, as políticas públicas têm que funcionar adequadamente. Quando a mulher vai fazer uma denúncia, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser escutada de forma digna, de forma respeitosa, né? E o encaminhamento precisa ser adequado àquela realidade. E muitas vezes as mulheres nem conseguem dar esse passo, porque elas sabem sim que vão ser revitimizadas nesse lugar onde elas vão fazer a denúncia. Então, esse é um alerta, né, para a nossa sociedade. A gente precisa valer, sim, a lei, né, aquilo que a gente assegura enquanto uma conquista coletiva, a partir dos direitos e das políticas públicas, e que isso repercuta tanto nos espaços que prestam serviço, como também nos nossos espaços, seja na escola, seja na família, seja no clube, seja no partido político, seja no movimento social. Em todos os lugares nós temos que pensar, sim, que uma terra sem males, que um projeto de sociedade emancipado requer a igualdade, o respeito, a dignidade de todas as pessoas, valorizando a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão étnico-racial, a questão de religiosidade, a questão de idade, de pertencimento territorial, a questão de deficiência, né? Nós precisamos falar e construir, né, estratégias que nos levem, sim, à construção efetiva desse projeto societário de uma terra sem males para todas as pessoas. Muito obrigada. Então, nesse momento, a gente recebeu, foi acolhida a Maria Helena, né? Maria Helena quer só dar o seu boa tarde.
Chega mais perto, isso aí. Tá. Então, boa tarde, eu sou Maria Helena Pavelac Oliveira, eu sou educadora, e assim, escutando as falas de vocês, eu penso assim, do quanto a gente fez, né, na educação, tentando fazer com que os nossos meninos respeitassem as meninas, né? E essa relação, assim, não só, né, é uma relação que tem que ser com os nossos semelhantes, a relação pedagógica também, uma relação de respeito. Nós estamos vendo hoje uma relação pedagógica autoritária e às vezes desrespeitosa, não só da parte do aluno, mas também da parte do educador. Quantas vezes a gente vê, né? Então, essa relação pedagógica também é uma relação baseada no respeito, no amor, na consideração e principalmente a relação ecológica, né, que é tão forte aqui na Romaria da Terra, que essa relação ecológica também seja uma relação de respeito. Então, em todas as falas, acho que o que se priorizou é esse respeito, né? Respeito pelo outro, respeito pela natureza e respeito pela nossa vida e pela nossa dignidade. Obrigada, então. Nesse momento, a gente para pensar um pouco, né, que a gente conseguiu atender todas as nuances que envolvem esse feminismo, que é o mote, né, da nossa atuação e o protagonismo da nossa ação, né? Todas aqui estão atuando dentro de uma instituição e que tem esse olhar, tanto por estar presente e levando isso adiante, tanto por ser a mulher que está atuando nessa transformação, porque o que foi visto quando Célia Chacriabá foi eleita a mulher indígena mais votada e a nossa deputada federal que está em luta lá em Brasília pelos direitos indígenas, pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBT. Ela é uma grande representante dos povos indígenas. E quando uma criança viu essa mulher indígena lá falando com cocar e disse, olha, mãe, nós temos uma de nós lá. E aí, quando aconteceu com a Maju na Rede Globo também, que uma menina diz, olha, o cabelo dela parece com o meu. Então, é o fato da representatividade, da noção de que nós podemos estar representadas, mas não só essa representatividade da televisão, de estar na mídia, de estar nos canais, ela não basta. Ela basta estar na educação, na literatura, no cinema, na arte, em todas as presenças. Então, ocupar os espaços e ocupar os locais de poder é uma das nossas grandes bandeiras, né? Nós, povos indígenas, o movimento negro também tem falado muito nisso, de ocupar os espaços com presenças femininas que pensam desde a comida, a educação e o planeta, porque esses homens que nos representaram até hoje, eles só pensaram neles, na resolução dos seus problemas, na sua ganância, no mercantilismo. Então, e são filhos, e são maridos, e são homens que conviveram com mulheres e não olharam para esse aspecto. Então, nós agora temos que repensar a nossa atuação e nos posicionar nesses espaços de poder. Então, como mulher indígena, eu digo, nós podemos estar em qualquer lugar, em qualquer nível de realidade, nível de percepção que nos for aberto o espaço. E se não for aberto, a gente vai conquistar, né, Maria de Fátima? Nós vamos conquistar. Então, eu queria de cada uma palavra, né, que para fechar, estamos encerrando já. E essa palavra tem a ver com uma futuridade, né? Eu não falo futuro porque o futuro é imaginário, mas futuridade é a capacidade de você criar, prospectar algo que vai acontecer para o depois, né? A gente vive o presente, nós, povos indígenas, vivemos o presente, baseado e pautado na nossa ancestralidade, mas a futuridade é a possibilidade de você sonhar o melhor ou sonhar o que é bom para todos, para o meu bem e para o bem de todos. Então, com essa proposta, eu vou começar com você. Eu gostaria de dizer a todas as mulheres o que Jesus disse quando trouxeram uma mulher a ele, sendo apedrejada, sendo excluída, pisada,
Jesus olhou com um olhar tão profundo, amoroso, estendeu a mão, ergueu ela, colocou ela em pé e disse: mulher, levanta-te e anda. Da luta, não fujamos. E todas as mulheres ao lado dos seus maridos que estão a caminho para a Romaria e aquelas que ainda se dirigirão, eu desejo uma boa e santa viagem e que Nossa Senhora Aparecida as proteja até aqui. E tenhamos todas uma boa e santa Romaria. Eu quero deixar aqui, né, a frase da Margarida Alves, né, nosso escudo, né. A Margarida Alves, ela, com a morte dela, que ela foi assassinada, né, porque ela lutava muito por justiça pelos pobres, né. Ela, com a morte dela, nasceram milhões de Margaridas, milhares de Margaridas. E a Margarida Alves dizia: eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome. E eu acho que cada uma de nós aqui representa isso. Se nós não pensarmos no nosso alimento, na nossa vida, no que está acontecendo com a questão climática, no que está acontecendo com a vida das mulheres, o que está acontecendo com o nosso alimento, né? Nós vamos, se nós não pensarmos, e não é nós pensarmos, mas nós provocarmos debates. Acho que nós temos essa incumbência. A Romaria da Terra trouxe isso para nós. Nós provocarmos debates fortes. Como é que nós vamos continuar a nossa vida, né? Reorganizar a nossa vida na questão da alimentação, na questão climática, né? Na questão da violência. Como é que nós vamos... Eu acho que a Loiva, né? Loiva, eu me sensibilizei com a tua fala. Porque assim, tu trouxe pontos que às vezes a gente não se dá conta. Quando eu falava aqui que aonde nós erramos, não é nós, mas aonde a sociedade errou, o sistema errou, né? Aonde que o sistema errou? Então, nesse sentido. E eu queria deixar aqui também, se tu me permite, ontem nós fizemos uma roda aqui de conversa à tarde, e nós tivemos muitas visualizações e muito comentário. E uma das mulheres que deve estar me assistindo nesse momento, ela escreveu assim: eu só me libertei depois que eu consegui a minha dependência financeira através da aposentadoria, né? Que foi uma luta das mulheres também, né? Que o homem só recebia meio salário. Então, eu quero deixar esse abraço aqui para ela, porque quando ela fala da dependência financeira, eu sei que por detrás disso tem muita coisa, porque eu sei o que é isso, eu vivi isso. Então, também deixar aqui. Então, mais uma vez, né? Agradecer a oportunidade, né? O carisma, obrigada por tu estar aqui com nós e se referendar tanto, né, a questão indígena, né? Nós estamos aqui na Romaria, nós vamos continuar em Romaria, independente do dia terminar, nós vamos continuar a nossa Romaria. Obrigada. Quando eu e o Padre Leonardo Lunques, coordenador diocesano da CPT, fomos conversar com Dom Liro para acolher esta Romaria, Dom Liro, no final, ele resumiu: eu quero uma Romaria de paz. E daí, uma das coisas que eu pensei, se é uma Romaria de paz, tem que ter as mulheres, porque são as mulheres as construtoras da paz. Então, acho que esse processo da Romaria, ele foi muito gratificante e um grupo muito coeso, que foi muito pedagógico. E daí, irmã Norma, fica o grande desafio para que a gente, quanto distintos movimentos, continuarmos nos encontrando, fortalecer o coletivo da CPT de Mulheres, que é um espaço pastoral para reunir os movimentos e as leigas. A nossa igreja existe porque são as mulheres que estão nas comunidades de base. Amanhã nós queremos refletir as redes de comunidades. Se hoje a nossa igreja tem a força de evangelização, estão nas mulheres. Na minha comunidade, Santo Antônio, nós somos 5 ministras. Não temos nenhum companheiro homem ministro, somos 5 ministras da Eucaristia, da Palavra, da Visitação, da Esperança,
e que estamos lá sempre voluntárias, levando a evangelização, a catequese, fazendo essa construção de fé que somos fortes. Eu só quero concluir com um verso da família Guedes, que nós somos muito orgulhosos, esses 400 anos, de sermos filhas desta terra sagrada, dessa terra das missões. Alma indígena destes tempos, sou herdeira deste chão, ventre forte, mãe querência, liberdade e coração. E seguiremos em marcha até que todas nós sejamos livres. É isso aí, muito obrigada. Vamos dar uma olhada aqui no que estão falando, né? A Adelaide mandou um abraço, a Adelaide Klein. E a Inês disse assim, ó, sugiro que as leis mudem e que punam mais esses homens que matam suas mulheres, leis mais severas. E parabéns para vocês todas que estão aí lutando, ajudando as mulheres. Uma coisa é assim, ó, as leis, elas precisam de mecanismos, políticas públicas que façam com que elas sejam efetivadas. A Fátima trouxe aqui a ideia de que precisa ter organização política na União, no Estado e no município. Então, a gente precisa também estar buscando que essas leis venham a ser aplicadas, porque se não há registro, se não há a notificação do fato, eles não criam um mecanismo de atuação. E ele não existe. E ele não existe. Né? Então, a gente tem que estar indo buscar. Eu reconheço que é muito difícil. Eu já atendia de prestar socorro a 5 mulheres e inclusive, o marido me ameaçou. Não se mete aqui, senão vai sobrar para ti. Né? E aí eu tirei essa mulher de dentro de casa, levei para a delegacia e, no outro momento, ela voltou para ele. E eu respeito a decisão dela, porque acho que era a única que ela conseguia fazer. Mas eu não tinha para onde levar, eu não sabia o que fazer. Então, a gente tem que primeiro colher toda essa informação de como agir, nos preparar de como agir, aonde levar para acolhimento, para não criar falsa expectativa de salvação e criar mais angústia e mais violência em cima dessa pessoa que vai ter mais uma mulher para sofrer, né? Que é aquela que está socorrendo. Então, essas leis, elas severas ou não severas, elas precisam ser cobradas, elas precisam ser lembradas. Vamos lembrar as mulheres, vamos incentivar as advogadas, as juízas que olhem para as mulheres de maneira mais respeitosa, né? Então, Fátima, está com você. Eu acho que essa conversa só nos trouxe mais desafios, né, do que já foi construído até hoje. Ainda falta muita coisa, né? Se a gente existe é porque estamos lutando. E os desafios cada vez é mais forte, né? No campo da violência, no campo da organização social, no campo da política, né? A gente precisa ocupar todos esses espaços para que, através desses espaços, a gente consiga fazer as leis, consiga acompanhar melhor o trabalho das mulheres, consiga desenvolver essas políticas, né? Eu acho que isso só reforça uma conversa, assim, só nos anima ainda mais, para que dentro da nossa organização, das nossas organizações como mulheres, a gente se fortaleça para continuar o trabalho. E dizer que não dá para parar, né? Porque 42 anos de luta ainda falta muita coisa. Né? Então, seguimos encaminhada e existimos porque lutamos. Pode passar. Eu estava pensando numa mensagem, né? E aí estava lembrando como é importante a gente ouvir. Né? Ouvir o grito da terra, da mãe terra, que está sendo muito explorada, destruída, o seu ventre está sendo cada vez mais desrespeitado. Então, a gente tem que começar a ouvir, né, e sentir de onde que vem esse grito, a partir da nossa realidade, da nossa localidade. Ouvir o grito do rio, dos extremos, né, consequência das mudanças climáticas, dos ventos, das enxurradas, deslizamento. Ouvir o grito da biodiversidade ameaçada e ouvir o grito das nossas companheiras, das periferias, do campo. Acho que aqui é um exemplo assim que a gente pode levar para a nossa realidade local. Se reunir com as nossas companheiras. Como experiência, assim, eu penso nas mulheres lá da periferia onde eu atuo.
sentar com elas e escutar, nós escutarmos. Acho que fica esse, assim, para mim ficou bem forte, né, nesse encontro nosso hoje, a gente escutar, né? E não só escutar, sentir, mas não só escutar e sentir, mas descer na realidade, mas não só escutar, sentir, descer na realidade, mas juntos com a Mãe Terra, junto com a criação, junto com o grito dos nossos companheiros, da realidade que também é nossa, né, de sofrimento, das enchentes, a gente também agir, né? Agir juntas, juntos. Então esse assim é o grande assim desafio que eu vejo, é a gente se escutar, agir juntas nos trabalhos de base, nos pequenos grupos, né? Então, já aproveitando, quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui e dizer, né, que não deixamos a esperança morrer. A esperança está dentro de nós. Vamos acordá-la, mas vamos agir juntas e juntos por uma sociedade, né, mais justa, por justiça climática, justiça socioambiental. Muito obrigada. Obrigada. Tiririca, fala para nós. Com tantas mensagens boas e bonitas, e que amanhã a gente vai estar celebrando todos os gritos e também os resultados, trazer os resultados desse povo de Deus que se organiza em Romaria. E dizer assim, ó, que a carta que será lançada amanhã, que a gente possa assumir compromisso com todos os bispos, padres e leigos e movimentos, que ela seja lida nas comunidades. É um momento de a gente ter em mãos uma carta atual de amanhã. Uma carta que pode trazer mais esperança, porque nós vemos que esse evento é um evento de esperança. Vai ter as sementes, os resultados, cartas, livros, que a gente pode partilhar junto com homens e mulheres do planeta, que são os mais excluídos. Estar junto, ouvir e caminhar junto, estar força. E para ter a paz no mundo. É isso. Amanhã, assumir forte o que é decidido aqui, de levar lá nas escolas, em tudo que é lugar, em todo canto do Rio Grande do Sul e no nosso país e no nosso mundo, que seja mandado para o Papa também essa carta. É isso. Obrigada, Luiz. Então, dizer da importância dessa roda de conversa, né, que nos mobiliza e pensar, você lançou, né, a provocação de pensar a futuralidade. Para pensar a futuralidade, nós precisamos também resgatar a nossa ancestralidade. E aí eu convido a cada um de nós que está assistindo esse programa ao vivo ou que vier assistir depois, acompanhar, né, a discussão, que possa refletir quais as mulheres que fazem parte da sua constituição. Desde bebê, né? Desde pequeno, desde a sua educação na infância, na juventude, na idade adulta. Quem são as mulheres que fizeram parte dessa construção, dessa história e nos constituíram, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da escola, seja no âmbito das diferentes instituições pelo qual nós passamos? Quem são? Qual foi o papel importante? Porque pensar, né, uma terra sem males requer objetivamente, né, resgatar essa ancestralidade. E nós queremos seguir, né, nesse processo em marcha, sim, numa marcha contra a exploração, contra a opressão, uma marcha contra a discriminação, né, até que todas as mulheres sejam livres, mas especialmente que todas as mulheres possam ter o direito à vida, a uma vida digna, a uma vida que vale a pena ser vivida. Então, né, as mulheres precisam estar vivas, precisam ser livres e precisam ser construtoras da sua própria história. E é isso que nós queremos afirmar, né, não só nesse momento, mas também nos nossos coletivos. Parabenizar todos os coletivos que estão aqui. Nós somos diversas
mas nós temos uma unidade, né? Que é a luta pelo nosso direito de existir e fazer história. Então, parabéns para todas nós. Direito de ser mulher. Então, amanhã, essa Romaria da Terra, né, que vai tratar de um novo céu e uma nova terra. E eu fico pensando assim, no quanto esse novo céu e nova terra tem gerado destruição. Porque eu penso assim, ó, a minha Constituição, eu sei que meu bisavô é filho de uma índia. Eu só sei isso. Ele é filho de uma índia. Essa índia morava no fundo de um campo de um fazendeiro e teve esse filho com o dono do campo. E esse filho foi criado por uma família e é o meu bisavô. Mas ninguém sabe quem é essa índia. Meu bisavô tem o nome, tem registro, tem tudo. E ele veio da Europa em busca de uma nova terra, de um novo céu. E para ele conseguir esse novo céu, essa nova terra, ele precisou fazer o quê? O que ele fez com essa índia? Foi uma paixão? Foi um amor? Ou foi uma violência? Ou foi... né? Então, isso que eu fico pensando. Então, eu posso ser fruto de uma grande violência, de um estupro, né? Então, por trás desse novo céu e dessa nova terra, também está. Então, para que a nossa luta seja por um novo céu, uma nova terra, sem destruição, sem maldade e sem violência. Ensinemos nossos menininhos, os nossos filhos, nossos netinhos, a respeitar as mulheres, não importa se é índia ou se é negra ou se é... Precisa respeitar, para que não, daqui a 100 e poucos anos, alguém diga, eu sou filho de uma violência. Muito bom, obrigada. Então, esse tema do estupro das mulheres indígenas, ele é também uma pauta da causa indígena em que nós nos perguntamos, o Brasil é fruto de estupro. A nossa herança é de corpos que foram violentados, de mulheres que não escolheram seus parceiros, e nós temos que buscar essa história e contar essa história. Te agradeço pelo teu relato, é muita coragem você vir e contar isso, mas é as histórias que foram silenciadas e que não fazem parte do panteão histórico e que não queria ser mostrado e que agora surge nesse momento que a gente toma a coragem de trazer para ser discutido entre nós, porque nós estamos nos sentindo acolhidas aqui entre nós e podemos falar, mas nós estamos falando com um público muito maior, que pode alcançar muito mais pessoas que vão se conectar com essa narrativa, que não é um imaginário, é uma realidade brasileira. Nós não temos povos puros, nós temos miscigenações, nós temos misturas. E quando eu me identifiquei como uma mulher indígena, eu antes, na minha carteira de identidade, estava parda. E eu sempre, desde criança, me perguntei, eu nunca vi uma pessoa parda, o que é um pardo? Então eu não era ninguém, porque eu era parda. E aí, quando eu me autodeclarei, eu sou filha de uma mulher que foi estuprada, que foi também utilizada por um fazendeiro, que ela era a cozinheira do espaço, e aí virou essa coisa que ninguém queria falar. São os silêncios da família, os segredos da família. E a gente, quando você vai fazer o resgate lá na sua ancestralidade, que olha todos os homens da sua família, todas as mulheres da sua família, as histórias e os segredos que não passaram para a gente. Então, a gente reproduz uma história bonita, de amor, e, na verdade, será que esse amor existiu? Né? Então, eu quero agradecer a todas vocês. E eu quero oferecer para vocês o meu poema Retomada, para a gente pensar sobre isso. Em Retomada, tenho sangue originário, eu tenho sangue de muitos povos, tenho sangue Guarani, Nandeva, Kaiowá, Biá. E muito mais, em meu sangue tenho todas as letras de todos os povos, nas fitas do meu DNA. Tenho sangue Terena, Potiguar, Guató, desenhos de muitos povos, registros que se tornaram pó. Tenho todos os elementos da química dentro de mim, e tenho sangue de muitos mortos, que deram a vida por mim. Tenho sangue dos biomas que me marcaram onde eu vivi. Sou de todos os territórios,
sou o território de mim. Não preciso provar nada por eu ser mulher indígena, sou sim. Os que me tiraram meu povo, que busque as provas, é assim. Não tem uma história, a história indígena não tem fim. Mas meus pais que me deram esse sangue, esta é a vida, sou assim. O sangue que levo nas veias é que pode falar por mim. Seguem comigo agora, partícula de muitas matérias, vieram com meu crescer, encontraram com minhas memórias. Sou mais uma e somos várias, buscando mostrar que a vida é corpo, corpo é território, e um corpo que carrega a história. O não ser, o não ter, o não poder nos implica e me implica, e acende em mim maior vontade de viver. Sem letras corporais, eu sou. Sem grafismos indígenas, eu sou. Signos que cobrem outros corpos étnicos, não tem como eu ter. Não tem como ninguém me ler nas grafias que eu não conheço. Revelo o meu legado no sentido do que eu faço, no meu modo de ser, simplesmente por eu ser. Sou mulher indígena amazônida e trago em mim a força das águas e dos rios, a força animal da fauna, a força doce da flora. E não me venhas me dizer que por não ter registro eu não sou, ou que eu não tenha sido. E em glória da minha família, a nossa história é, e em honra aos antepassados, vou retomar a minha ancestralidade. E em retomada, vou fazendo a minha história. Vou refazendo a minha história. É isso, gente. Então, eu quero agradecer ao Portal das Missões, o Portal Sul, e também toda a acolhida da equipe aqui que nos acolheu. Fomos muito bem recebidos, estamos bem à vontade. E agradeço também ao Padre Anderson e toda a sua equipe por toda essa preparação. E vamos para a Romaria com o coração leve, cheio de possibilidades. E é isso. Eu quero agradecer muito a presença de cada uma de vocês. Obrigada. Vamos para a luta.